a vocês, compartilhar a palavra do Senhor. Diante de tudo isso que nós já temos vivido desde ontem à noite, nós temos visto a mão do Senhor se movendo, o Espírito Santo de Deus nesse lugar, e tem sido um ambiente bastante propício para a manifestação do Espírito Santo de Deus, para transformação, libertação e mudança de vida de pessoas. Mas isso, na realidade, já começou há um tempo atrás, desde quando o Senhor começou a colocar no nosso coração a respeito da conferência Chama desse ano. Até o ano passado, nós não chamávamos de conferência, nós chamávamos de Congresso Chama. E foi interessante que esse ano, não sei porquê, eu não lembro que cargas d'água, por onde saiu isso, começou a nos incomodar a questão de congresso, e nós começamos a pensar e falamos, acho que tem que ser conferência. E nós falamos, vamos mudar para conferência de fato, e buscando um entendimento por conta disso. Quando se fala de um congresso, nós estamos falando de repente, algo que vai acontecer, que nós vamos debater alguns assuntos, para chegar, de repente, num consenso e dizermos, é isso, foram apresentadas várias ideias, ok, então é isso, é essa a ideia que nós queremos, é isso que nós vamos votar e vamos aceitar. O Congresso Nacional, de uma certa forma, funciona assim. A conferência foi tão interessante quando o pastor Leandro falou aqui, conferência, ela é usada para quê? Para conferir apenas o que diz a palavra de Deus. Não tem algo que nós devemos aqui discutir, nós estamos aqui conferindo apenas o que diz a palavra de Deus, da forma mais explícita e clara e verdadeira, que é a palavra de Deus. Então nós passamos a ter, a partir de então, nós passamos a chamar Conferência Chama, porque esse é o nosso objetivo. E tem uma palavra que define essa conferência, que é uma frase que define, que é despertamento espiritual. E quando nós estávamos em busca do tema para esse ano, que nós iríamos trabalhar, foi interessante que alguns jovens, eles começaram a sonhar, alguns tiveram uma visão muito clara, e até nós chegávamos nesse tema eclésia ou eclesia, não sei como você fala. Alguns jovens tiveram uma visão, um sonho, de indo em meio à estrada, caminhando em meio à estrada, dirigindo, e de repente, acho que nós todos vemos isso de uma forma geral. Quando nós estamos na estrada, a gente olha de repente para um monte ou para um lugar mais distante e a gente vê aquela casinha tão longe, lá longe, parece que aquela pessoa vive isolada, nos remete a uma simplicidade, né? Isso começou a mexer no nosso coração, isso começou a falar diretamente a respeito da conferência. Às vezes nós pensamos em algo tão suntuoso, porque as conferências hoje parece que tem que ser de alguma forma muito suntuosa, muito grande, né? Cheia de painéis de LEDs, o quanto mais iluminação possível, aquele negócio todo cheio de suntuosidade. E às vezes nós estamos vivendo uma vida assim, nós estamos prestando atenção e levando a nossa vida para uma vida de muita suntuosidade, esquecendo muitas vezes da simplicidade, daquela vida mais humilde, da humildade que há verdadeiramente no Evangelho de Cristo, na palavra de Cristo e no próprio Cristo. E a igreja, e quando nós chegamos nisso, foi quando o Senhor começou a apontar para isso e dizer, eu quero que vocês retornem a isso, a igreja, a essa simplicidade. Eu quero que vocês falem sobre a eclésia, sobre a igreja de Cristo e propriamente dito, a igreja local, que tantas vezes nos nossos dias tem sido deixado de lado. Pessoas têm vivido vidas de conferência em conferência, retiro em retiro. Pessoas que muitas vezes vão para uma conferência, passam um tempo, voltam e não sabem mais viver em comunhão, não sabem mais viver como corpo de Cristo, não se sentem mais fazendo parte do corpo de Cristo, sendo que o que Cristo verdadeiramente instituiu na terra foi a sua igreja, não foi conferência, não foi congresso. Mas nós vamos numa conferência, a gente vem numa conferência como essa, ou vamos nos congressos da vida, nós ficamos alucinados, coisa mais linda do mundo, né? É como uma mulher adornada, a modelo adornada, que você vai para um desfile, a mulher está lá perfeita, toda maquiada, toda produzida, roupa de última moda, cabelo bem feito, pintada, tudo. E você olha aquilo, a gente se encanta. A gente fala, que coisa maravilhosa.
As conferências e os congressos representam essa mulher adornada, essa mulher toda produzida para um momento. A igreja de Cristo, querido, é a mulher do dia a dia. É aquela mulher que ela acorda descabelada, que ela tem que fazer o café da manhã, fazer o almoço, fazer o jantar, se preocupar com o filho que vai na escola, vestir um menino, cuidar do marido, cuidar dela mesma. Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja local, que nós, na maioria das vezes, nós não queremos valorizar, e nós não queremos muitas vezes entender, mas nós valorizamos a mulher que está aí, a mulher adornada, a mulher bem vestida. Tudo isso aqui foi feito, foi produzido durante um tempão. Agora, poderia considerar isso como de repente uma picanhazinha que você come de vez em quando, mas se comer demais também aquela muita gordura te faz mal. Agora o que me mantém vivo, o que te mantém vivo é o feijão, o arroz. Aqui na Bahia o pessoal gosta muito do feijão, o cuscuz, a batata doce, o aipim. É isso aí que te mantém vivo. E esse alimento puro, genuíno, esse trabalho árduo da mulher, ela é encontrado na igreja local. A igreja na qual eu faço parte, a igreja na qual você faz parte. É isso que nós devemos valorizar, porque foi essa igreja que Jesus, ele instituiu. E eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Não, eles estão falando aqui, não vou tirar o crachá não. Hã? Ah, é? Não, mas é isso aqui que me define. Eu vou ficar com o crachá. E eu fiz questão de subir aqui com esse crachá. Desculpa que eu sou um pouco... Fiz questão de subir aqui com esse crachá. Porque quando eu amo a igreja local, eu sou apaixonado pela igreja local. Nesse crachá aqui está escrito Jovens e BVA. E aqui embaixo está escrito aqui como que eu sou líder desse ministério na Igreja Batista de Vilas. Se deu uma vocação e um amor na minha vida. Eu sou apaixonado. É por fazer parte desse ministério. Por fazer parte da vida de cada jovem. E eu posso dizer assim que eu conheço, acho que 98% eu sei o nome de todos. E eu tendo o privilégio de falar a vocês. Então eu amo a igreja local. De todo o meu coração. E com todas as minhas forças. E eu peço que você, querido, se você não aprender nada aqui, dizer assim, olha, eu me encantei com tudo, que você saia amando aqui a igreja da qual você faz parte. Ame, respeite, valorize. Valorize o seu pastor. Valorize o alimento que ele te dá. Às vezes nós valorizamos pessoas que vêm aqui, igual o pastor Leandro falou, ele tem um livro e ele ministra aquela palavra a todos os lugares que ele vai. Às vezes você chega na sua igreja e você fala, eu não encontrei uma palavra daquele jeito, sabe por quê? É a mulher do dia a dia, que tem que preparar almoço, café da manhã, almoço e janta. É o pastor que tem que pregar na segunda, na terça, na quarta, fazer o velório, pregar no grupo de comunhão, pregar no aniversário, pregar na formatura, pregar em tudo quanto é lugar. Essa é a igreja local, essa é a igreja de Cristo. Esse é o alimento que me sustenta, esse é o alimento que te sustenta. Essa é a valorização que nós temos que ter. Não estava programado para falar isso não, mas falei, Senhor, me conduza. Mateus 16. É muito difícil você ministrar uma palavra depois que as pessoas já ministraram a palavra que você iria ministrar de alguma forma, só que num nível de glória muito superior, né? E aí a hora que o pessoal começou a falar, Leandro começou a falar, falei, meu Deus do céu, lascou, agora eu não sei o que eu vou fazer.
Aí chega Gustavo Paiva, também cita, já falou, a hora que ele falou já da igreja de Filipe, Cesareia de Filipe, e começou a falar e ministrar. Eu falei, meu Deus do céu, piorou agora para o meu lado. Eu falei, e eu comecei a falar, meu Deus, é a palavra que eu ministrei num nível de glória um pouquinho diferente, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei, e agora? O Senhor falou, ministra de novo. É isso que eu quero que o meu povo receba. É isso que eu quero que o meu povo ouça. Então, de repente, nós vamos ouvir 3 palavras, às vezes semelhantes. Mas é porque o Senhor, o Espírito Santo, quer inculcar isso em você. Quer que se faça entendida a sua palavra de uma forma literal, teórica, literal, prática mesmo, que nós possamos praticar. Quero fazer uma leitura um pouquinho extensa. Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 28, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus dizendo, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Esse texto, consequentemente, ele foi escolhido por mim, porque é praticamente a primeira citação em que aparece a palavra igreja. É quando Jesus ele institui a igreja. O texto ele é muito claro, ele acontece falando que Jesus saiu com seus discípulos numa caminhada, indo em rumo a Cesareia de Filipe. E eu gosto de imaginar, eu imagino eles andando, chegando já à cidade de Cesareia, de repente Pedro indo ali na frente, Jesus no meio deles, de repente eles conversando entre si, sei lá, Bartolomeu de repente pergunta para Pedro: e aí Pedro, como é que foi a sua noite? E ele caminhando e dizendo: eu demorei um pouquinho para dormir, mas
preocupado com a minha esposa, mas eu fiquei mais calmo porque eu sei que a minha sogra está bem, porque Jesus operou aquela cura nela. E ela está passando uns dias lá em casa, então está cuidando da minha esposa. Então aí eu peguei, aquietei, consegui dormir, e tudo bem, está tudo funcionando direitinho. E aí Bartolomeu falou, de fato, eu dormi até bem. Embora o lugar onde a gente estava um pouquinho duro, mas está tudo bem. Vamos caminhando, né, um trecho um pouco longo. E Jesus, e eles caminhando e seguindo rumo a Cesareia, chegando na cidade. E eu imagino Jesus andando junto com eles. E de repente Jesus chega e vê aquelas pessoas aglomeradas, né? E Jesus andando, olhando. E de repente as pessoas comentando sobre eles entrando em Cesareia, vendo Jesus e seus discípulos, eles comentando e dizendo, olha, a fama de Jesus já era grande, olha, é o Cristo, mas esse é o homem que diz que é o Cristo, mas alguns dizendo que poderia ser Elias, Jeremias, não sei. E de repente Jesus olhando toda aquela cena, ele pega e olha para os discípulos, sabia que os discípulos andavam no meio do povo. Ele olha e diz assim, vem cá, deixa eu perguntar para vocês, quem que o povo está dizendo de fato que é o Filho de Deus? Aí Bartolomeu, eu estou dizendo, não sei quem foi que falou. Bartolomeu falou, Senhor, uns estão dizendo aí que o Filho do Homem é Elias. O Cristo encarnado aí é Elias. Aí de repente Pedro já fala, não, Senhor, estão dizendo que é Jeremias ou algum outro profeta aí, ou se não João Batista. Eles começam a dizer entre eles. Aí Jesus nesse momento olha para eles e diz assim, tá certo, eles estão dizendo, eles não caminham comigo, eles não me conhecem, mas vocês que estão junto comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí de repente Pedro, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim que não foi algo espiritual, foi o próprio Deus que revelou aquilo para Pedro. Sabe, amado, o que fala muito ao meu coração? Nós como igreja, nós temos que ter uma identidade que diz respeito a afirmarmos a quem verdadeiramente é o Cristo nas nossas vidas. Quem é o Cristo da igreja? O cabeça da igreja. O mundo aí fora, a gente às vezes fica brigando, a gente fica às vezes até esculachando e dizendo um bocado de coisas das pessoas que estão aí fora, né? O mundo, a forma que o mundo serve, o modo que a nossa política ela é direcionada, né? Os poderes estabelecidos no Brasil, a gente critica demais, e a gente às vezes condena essas pessoas, e nós fazemos esse papel como igreja. E nessa situação, Jesus não estava preocupado com aquilo, de fato, com as pessoas estavam falando quem Ele era, mas Jesus estava preocupado com as pessoas que estavam caminhando com Ele. Foi na realidade uma pegadinha ali para saber verdadeiramente como eles estavam vendo o Cristo de Deus, que eles estavam caminhando dia após dia. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo, criticando e julgando as pessoas que estão de fora, que muitas vezes nós não estamos reconhecendo o próprio Cristo com o qual nós estamos caminhando, lidando, falando, ouvindo Ele todos os dias nas nossas congregações. Porque nós temos olhado com o olhar do mundo. E Jesus está perguntando para você hoje, quem você diz que eu sou? Isso é uma coisa muito mais, essa questão dessa inspiração de Pedro. Não foi algo que veio do próprio homem em si, mas do próprio Deus. E nós só conseguimos identificar o verdadeiro Cristo da igreja, o Cristo em nós, quando nós vivemos uma intimidade com Deus. Nós só entendemos isso quando há essa intimidade de fato. Nós achamos que nós vamos vir numa conferência como essa, como se fosse uma pílula, tomou uma pílula, pronto. Tudo diferente, agora a maior intimidade com Deus acabou, Deus já se revelou na minha vida, a coisa vai ser diferente, eu creio que sim, mas essa mudança tem que acontecer dia após dia. Esses homens, eles disseram, eles sabiam que eu era o Cristo,
Mas a revelação veio por uma intimidade, algo espiritual dado por Deus. E isso só nós conseguimos atingir esse ponto nas nossas vidas, quando nós temos esse relacionamento de intimidade com Deus Todo-Poderoso. E Jesus, ele continua dizendo, ele diz assim, então Jesus disse a Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que existem muitas questões teológicas a respeito disso, de falar, se estava falando sobre essa pedra, dizendo o próprio Pedro. A Igreja Católica se baseia muito disso, diz que Pedro foi o primeiro Papa a respeito disso. Outros dizem que essa pedra está falando exatamente sobre Jesus. Mas eu queria trazer um ponto aqui, eu não quero entrar em discussões teológicas aqui, mas eu queria dizer que a firmeza de Pedro, a rocha, essa firmeza estabelecida na forma que ele falou, foi o que definiu Jesus dizer, a partir de agora eu estou estabelecendo a minha igreja. A igreja é um ambiente onde nós estabelecemos com firmeza as características de Cristo, e nós entendemos o Cristo como a cabeça desse grande corpo. Naquele momento, isso estava sendo estabelecido. Essa convicção de que Cristo é o cabeça da igreja, e que a igreja é esse corpo de Cristo comandado por esse cabeça. É tão difícil às vezes nós entendermos isso. Temos de fato essa convicção no nosso coração, de nos movermos de acordo com Cristo a cabeça, de termos essa mesma convicção de que Pedro foi tomado. Porque às vezes nós temos dificuldade de nós entendermos cada um de nós como membros desse corpo. Nós queremos na maioria das vezes andarmos sozinhos, não nos queremos submeter ao cabeça da igreja, queremos agir da nossa própria forma, da forma que nós agimos. Hoje existe um bocado de coisa aí, igreja sem pastor, igreja sem não sei o quê, igreja não sei o que lá mais, se reunindo em função. Deus, quando Ele instituiu a igreja de Cristo, Ele como cabeça, uma igreja organizada, uma igreja que funciona na sua integralidade, onde que para mim estar aqui, eu só funciono aqui porque tem outras pessoas por trás de mim, como esse mecanismo que me faz funcionar, como um pastor dessa igreja, pastor de jovens. Eu só funciono, eu só prego, eu só falo, porque eles estão me movimentando, eles estão me ajudando nessa jornada, direcionado por um cabeça que é Cristo. E nós temos que entender a igreja, principalmente a igreja local, como essa igreja integral, essa integralidade da igreja de Cristo, que para você funcionar, para que você exerça os seus dons, para que você seja integral na sua vida cristã, você precisa estar submetido ao cabeça que é Cristo. Isso está designado a igreja de Cristo, a igreja que Jesus formou, a igreja que Jesus instituiu. Essa igreja que eu acredito que nós, de uma forma geral, fazemos parte ou de uma ou de outra. Queridos, Deus está nos chamando a voltarmos realmente a sermos igreja, a entendermos Cristo como cabeça dessa igreja. Poxa vida, gente, eu só movo esse dedo, essas mãos aqui, eu só estou movendo essa boca aqui porque tem uma cabeça, um cérebro aqui pensante que está me mandando sinais para fazer alguma coisa aqui. Será que é tão difícil a gente entender que nós temos um Cristo relatado nas Escrituras, que nos mostra como ser igreja, como nós devemos funcionar, e funcionar da forma que Cristo quer que nós possamos, devemos funcionar de fato, e nós queremos agir da nossa própria forma, fazer tudo da forma que nós achamos que devemos fazer. Está errado, nós estamos falhando, nós estamos saindo daquela simplicidade, daquela visão que um dos nossos jovens teve, daquela simplicidade, aquela casinha, aquela coisa que parece muito simples. Nós não gostamos das coisas muito simples, porque parece muito simples, mas é nessa simplicidade que Deus se move. A gente não entende, a gente tem essa questão da glória para nós mesmos, nós temos que ser aparentes,
tem que aparecer alguma coisa de nós mesmos, sendo que sempre foi tudo para a glória de Deus. É assim que Ele quer que seja. Deus está nos convidando, nesse congresso, para nós voltarmos a uma simplicidade, nos que diz respeito ao corpo de Cristo. Cristo, cabeça dessa igreja, e nós o seu corpo, que estamos aqui para ser articulados, e nos movemos de acordo com a sua própria vontade. É interessante que esse mesmo Pedro, que é elogiado por Jesus, que Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você é pedra, firmeza, rocha, e sobre essa pedra estou instituindo a minha igreja. Logo depois, esse homem está ali, de repente não entendendo isso. E Jesus começa a dizer para ele o que iria acontecer, tudo que iria acontecer, a morte e tudo mais. E Pedro começa a dizer: não, Senhor, não, Senhor, não faça isso não precisa desse tipo de coisa. E o Senhor disse: arreda-te, Satanás. Queridos, isso fala muito sobre a igreja da nossa contemporaneidade. Uma igreja que não quer, como já foi falado aqui muitas vezes, eu quero repetir, uma igreja que não quer passar por sofrimentos, que não quer passar por constrangimentos, que nós não damos a cara muitas vezes para bater e dizer: estou aqui, eu sou igreja, eu sou o corpo de Cristo que foi dilacerado, que foi furado, que foi morto e pegado naquela cruz, foi o corpo de Cristo. E o que você espera, você como igreja local, como igreja de Cristo? Você espera ser o mais lindo possível, um corpo perfeito? O corpo de Cristo foi destruído, dilacerado, para que a igreja existisse, para que eu estivesse aqui, para que você estivesse aqui. E quem representa esse corpo de Cristo hoje é a igreja local, sou eu, é você. Não pense que vai acontecer algo diferente, não. Não pense que a coisa vai ser fácil, não. Ficou muito fácil, virou até moda hoje ser crente, ser um cristão, dizer que faz parte de uma igreja e ser corpo de Cristo. É moda, é muito bonito, em alguns lugares é até status. Quando eu olho para o meu Cristo, crucificado naquela cruz, com aquele corpo sangrando, sofrendo, eu não vejo absolutamente status nenhum. Eu não vejo nada disso. Eu vejo um corpo padecendo, sofrendo, sendo castigado por causa de mim. E onde é que está o corpo de Cristo? Onde é que está a igreja de Cristo? O que você está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo? Tem gente que fala assim: pastor, saí do serviço, estava sendo perseguido, Deus me chamou de cauda, para ser cabeça e não cauda. O que eu estou fazendo lá sofrendo? Sabe o que eu tenho que dizer para você? Arreda-te, Satanás. Deus te chamou para sofrer. Deus te chamou para sofrer. Se nós somos corpo de Cristo, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Mas de toda forma, ao terceiro dia, esse corpo foi dilacerado, morto, ele ressuscitou. Ele foi glorificado. E é assim que o Senhor faz, Ele continua sendo o mesmo Deus. E é assim que Ele vai fazer com a sua igreja, é assim que Ele faz com a minha vida, é assim que Ele faz com a sua vida. Pedro era todo impetuoso. Na maioria das vezes a igreja, comparando a Pedro, quando Jesus, falando de Pedro, nessa história da igreja toda, Pedro, ele era muito ativo, muito impulsivo. E às vezes nós como igreja também temos toda essa impulsividade. Era um homem que estava pronto, a postos na frente de Jesus, na frente de todos dos discípulos e tudo mais. Ele saca da sua espada e mete na orelha de Malco. Nós como igreja temos muito disso também. E na frente de uma congregação, na frente dos nossos irmãos, nós mostramos um poder, nós estamos dispostos a enfrentar o inimigo,
nós estamos dispostos a fazer tudo, sacar da espada, mesmo que for incorreto, mete na orelha de Malcolm, faz acontecer aqui, faz acontecer ali. Mas na hora que você está longe dele, no seu secreto, que eles dizem, esse aí é de Jesus também, ele olha e diz, não, eu não sou não. O nosso problema não é o que fazemos para a vista das pessoas, mas está relacionado à intimidade e o secreto das nossas vidas. É onde nós estamos sendo derrotados, é onde nós estamos sendo vencidos como corpo de Cristo, e não entendendo o sofrimento do corpo de Cristo, porque é na nossa intimidade, na frente de todos. Aqui eu estou com o microfone, meu irmão, aqui tem um bocado de gente olhando para mim, gente linda, gente entendida, posso dar uns pulos aqui, gritar, fazer o que for aqui, maravilha, estou na liberdade agora, já passou aquele receio inicial, mas Deus não está olhando muito para mim aqui não. Aqui é fácil sacar a espada, o microfone e falar o que quiser. Eu quero ver quando eu estou sozinho, quando nenhum de vocês está me vendo, quando eu estou lá no meio do meu trabalho ou de um cliente meu, que de repente em algum momento chega uma mulher e fala um bocado de coisa que eu sei que não serve para a minha vida, que eu sei que o diabo está tentando me destruir, mas não tem nenhum de vocês lá. E quando ela fala disso, às vezes muitos de nós temos dizido, eu não faço parte desse Senhor. Lá eu faço parte, mas aqui nesse momento, não. Eu vou negar o meu Senhor. Lá é o momento realmente de nós mostrarmos, de eu mostrar se eu sou igreja, se eu caminho com Cristo ou não. E é tão interessante que no texto de Mateus 26, quando Pedro nega Jesus, diz que ele estava fora do pátio, e diz que uma mulher, uma serviçal, ele olha e ela diz, olha, ele é um deles, fala, não, eu não sou não, e ele pega e sai correndo, sai para fora, uma outra mulher de serviço diz, olha, ele é um deles sim, ele fala, não, diante de todos, não sou não, nem conheço esse homem. Aí ele continua andando e diz assim, alguém diz assim, olha, é certo que ele é um deles, olha só, ele fala até como um deles. Sabe, amados, uma coisa que o pastor Leandro falou aqui, às vezes nós temos trejeitos de crente, nós falamos como crentes, nós demonstramos ser como crentes, mas na hora H nós negamos o nosso próprio Jesus. Nós vivemos uma vida muito ilusória, nós gostamos de tudo isso aqui que está sendo feito, porque nós gostamos da suntuosidade, de demonstrar na realidade que nós não somos. Da igreja que nós somos lá em Vilas do Atlântico, nós não temos um telão como esse, nós temos um som bom, mas não dessa forma aqui. Nós temos um data show, não é 2 telas de LED como essa. Mas lá é a nossa igreja, lá é onde eu me alimento, lá é onde eu sobrevivo espiritualmente, onde eu estou sendo edificado todos os dias. Lá não é um lugar onde há toda suntuosidade, mas é um lugar de alimento, onde o meu Jesus ele é exaltado. Não estou falando que ele não é exaltado aqui não, mas estou falando da igreja local, o corpo de Cristo. Queridos, o Senhor está nos chamando nesses dias, ontem, hoje, agora, para entendermos que para sermos igreja, o Senhor tem nos chamado a uma vida no secreto, uma vida de intimidade com Deus, onde nós não negamos quando nós estamos fora, vamos dizer, desse corpo todo. Mesmo quando nós estamos fora, nós estamos exercendo sim os ministérios, os dons de Deus, independente do lugar onde nós estejamos, no nosso trabalho. Então, querido, se você está aqui, de repente você fala, olha, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho, bato palmas para você. Glória a Deus pela sua vida, você está sendo o corpo de Cristo. Ah, pastor, na minha faculdade, não dá não, só eu de crente lá dentro lá, pessoal me tirando, estou lá na UFBA, um negócio desandado lá, só falando sobre homossexualismo, se eu sou diferente lá, o pessoal faz bullying comigo, me rejeita tudo, para você, parabéns, você está lá para sofrer mesmo,
Você está lá para ser o diferencial. Você está lá para ser corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é suntuosidade. Corpo de Cristo é sofrimento. Esse é o corpo que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. E para finalizar, se o pessoal da banda puder vir. A vida de Pedro me chama muita atenção. Porque ele foi comparado, ele se tornou um ícone dos discípulos de Cristo. Ele é usado de várias formas, apontando tanto seus erros quanto seus acertos. Aparentemente, inicialmente, muito mais erros do que acertos, pela sua impulsividade, que não deixa de ser também uma característica da igreja da nova geração também, uma igreja extremamente impulsiva, né? Se moldando as coisas do mundo na impulsividade, vamos fazer porque dá certo, está rolando isso agora, é moda, vamos fazer que dá certo, tudo na impulsividade, com um pensamento muito claro de não trazer qualidade de vida cristã, mas de um crescimento em quantidade de pessoas, que é um erro muito grande, agindo nessa impulsividade. E Pedro, ele caminha por essa vida de erros e acertos, erros e acertos. Um homem que em determinado momento negou Jesus, o próprio Jesus que ele caminhou, que amou ele, que fez de tudo pela vida dele, que prospectou ele para um novo nível de glória. Ele negou Jesus. Mas mesmo assim, caminhando e aprendendo com aquele homem, não só de ouvir falar, mas de andar com ele, vendo as suas atitudes, vendo as suas ações, mesmo assim, ele ainda negou o próprio Cristo. Aí nós nos perguntamos, por que nós fazemos isso? Por que Pedro faz isso? Por que nós aprendemos tanto sobre Cristo, sobre a igreja, e ainda assim nós continuamos negando o próprio Cristo com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir na sociedade que nós fazemos parte? Porque existe uma pessoa que pode mudar a nossa vida e trazer essa convicção dentro de nós, que se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pedro, até Atos, ele era um homem. Aí a partir daquele momento, nos dias de Pentecostes, que desce a vinda, que a chegada do Espírito Santo de Deus, as pessoas ali foram tomadas por tamanho poder, falaram em novas línguas, e saíram com uma convicção, uma determinação, uma coragem, que apenas ele não queria mais só negar o nome de Jesus, ele não queria mais fazer isso, mas ele queria falar desse Jesus, independente daquilo que iria acontecer com ele. Isso nos leva a refletir sobre a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A única coisa verdadeiramente, a única pessoa que nos convence de sermos igreja, de sermos corpo de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E Pedro, a partir desse momento, o texto continua dizendo em Atos que ele sai e faz uma pregação de uma unção de Deus, de uma forma diferenciada, se colocando à disposição, não se importando o que ele ia padecer ou sofrer, e 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Sabe por quê? Por causa da presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes é isso que está faltando no nosso meio. Nós não entendemos mais a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós queremos poder, manifestação do Espírito Santo, mas nós não queremos entender a pessoa do Espírito Santo de Deus. E é Ele que transforma as nossas vidas, é Ele que nos convence de que igreja nós devemos realmente ser. É o Espírito Santo de Deus. E eu creio que Ele está aqui nessa tarde. Amém?
Vamos cantar uma música? Queria pedir para você fechar os seus olhos por um momento. Aleluia. Aleluia. Tomo a minha cruz e sigo a ti, Jesus. Nego a mim mesmo por ti. Abro mão de mim, dos meus desejos. Minha vontade renuncio. Tomo a minha cruz, sigo a ti, Jesus. Nego a mim mesmo por ti. Abro mão de mim, dos meus desejos. Minha vontade renuncio. Em carne desceu, maldição se fez, homem se tornou, não usurpou ser Deus. Queria te convidar a se colocar em pé, por favor. Calado obedeceu. Jesus, tu és pra mim suficiente. Toma a minha cruz, sigo a ti, Jesus. Nego a mim mesmo por ti. Abro mão de mim, dos meus desejos. Minha vontade renunciou. Aleluia, aleluia. Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, a minha cruz, e siga-me. Sabe, amados, nós queremos fazer as coisas que Jesus fazia. Nós clamamos por sinais, maravilhas e milagres. E Jesus disse: quem quer vir após mim, quer fazer as mesmas coisas que eu fazia, quer ver os milagres, as maravilhas, os sinais, toma a tua cruz. É sofrimento, é entender que eu sou o corpo de Cristo. Eu estou aqui para sofrer e padecer junto com Ele. Você está para sofrer onde você trabalha, por causa do nome de Cristo, na sua faculdade, na sua área de atuação. Às vezes você fala: pastor, eu não sinto isso ainda, eu não consigo entender isso, e eu não consigo me mover dessa forma. Pedro também não conseguia. Um belo dia, Jesus passando na praia, ele olha para um homem desanimado, frustrado, com a sua empresa de pesca quase falida, não pegando nada. Um homem iletrado, analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, que aos olhos da sociedade não tinha nada a oferecer, intelectualmente falando. E Jesus olha para ele e diz assim: vem, siga-me. Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus. E ele começa a seguir e a conviver com Jesus, a andar com Jesus, a aprender com Jesus. Ele tem alguns acertos, tem alguns erros, nega o próprio Cristo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a vida dele, aquele homem desanimado, desiludido, iletrado, analfabeto, sem condições intelectuais nenhuma, está pregando para uma multidão de pessoas, e 3.000 pessoas se convertem. Aquele homem que estava negando Jesus, dá a sua vida por causa do Evangelho de Cristo, chegando até ponto que diz assim:
Você vai ser morto, você vai ser crucificado. E ele olha para aquilo, glória a Deus. Mas uma coisa eu digo, só eu sei o que esse Jesus fez por mim. Eu não tinha expectativa nenhuma na minha vida, nenhuma. Mas ele me tirou lá. Eu não sabia nem ler nem escrever. Eu não sabia como lidar com todas essas pessoas, mas hoje tem 3.000 pessoas se convertendo. Tantas pessoas que conheceram Ele por causa da minha vida. Ele me fez ser quem eu sou hoje. Por isso, eu morro com o maior prazer por Ele. Mas por causa dEle, eu peço que vocês me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não mereço ser crucificado e morrer como meu Jesus morreu por mim. Isso é Espírito Santo de Deus. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Por isso, antes de acabar, eu queria ministrar sobre a tua vida o Espírito Santo de Deus. Poder do Espírito Santo de Deus. Se você também tem uma vontade, um desejo no seu coração de ser batizado com novas línguas, falar novas línguas, que você quer ter esse poder de Deus, Espírito Santo de Deus, para falar do Senhor Jesus. Às vezes você se sente tanto retraído, intimidado, com medo, receioso de tudo. Você precisa o poder, o Espírito Santo de Deus. Você precisa entender o que é o Espírito Santo de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sei nada, não sei nada. Morro de vergonha, mas eu estou aqui movido por uma convicção que o Espírito Santo de Deus, Ele está em mim, Ele está direcionando a minha vida. Então, enquanto o pessoal toca aqui, se você quer esse poder do Espírito Santo de Deus, você se sente compungido a isso, você precisa de esse algo mais, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até a frente, e nós queremos orar pela tua vida, amém? Vamos lá? Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito.
Espírito Santo de Deus, eu clamo agora e te invocamos, Espírito Santo de Deus, com a mesma força, o mesmo poder que tu envolveste o nosso apóstolo Pedro, essa pessoa tão amada, tão querida por nós. Pai, Espírito Santo, que haja um envolvimento agora da tua glória e do teu poder sobre a vida de cada um desses meus queridos, Senhor. Pai, que haja um entendimento claro, genuíno, do que verdadeiramente é ser igreja do Senhor, se movendo de acordo com a cabeça que é Cristo. Pai, gerem neles, Senhor, uma convicção, uma coragem, uma força, Senhor. Tira toda a timidez, toda a insegurança, Senhor, todo o medo, Senhor Jesus. Que eles sejam cheios da tua unção, que venham sobre eles o teu óleo, o óleo da unção, porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que eles tenham de fato, Senhor, revelação de quem é o Senhor, de quem é Cristo em nós, de quem verdadeiramente é Cristo para a tua igreja. Que nós estamos aqui para nos mover de acordo com a cabeça que é Cristo. Nós estamos aqui como teu corpo para padecer, para sofrer, se assim for preciso, pelo Senhor. Pai, nos tira dessa estagnação que nós vivemos enquanto igreja na sociedade. Ó Pai, nos faz invadir a sociedade, Senhor, como pessoas determinadas, focadas, convictas. Oh Deus, oh Deus, Espírito Santo de Deus. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Clamem juntos. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Oh, teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues, me abraças, me envolves em quem tu és. Cante assim: o céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. O céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão. Oh! Senhor, eu clamo por um derramado teu Espírito em Salvador e na Bahia. Nós chamamos à existência o maior avivamento da história da nossa cidade da Bahia. Vem, 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 Senhor. Vem, 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 Senhor. Vem, 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 vem. Oh, o teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Vamos lá, irmãos, comece a liberar o céu nesse lugar. Você é a eclésia de Jesus. Profetiza, profetiza sobre o vale de ossos secos. Salvador e a Bahia vão ser discipulados em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos o maior avivamento da nossa história em nossos dias. Me tira o medo, me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Vamos!
você, chuva forte é você, vento forte é você. Libere o céu, libere o céu. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Eu queria finalizar esse momento convocando os discípulos de Cristo Jesus, os mártires dessa geração que estão dispostos a carregar essa cruz. Eu queria cantar com vocês. Eu abro mão de tudo, vem reinar em mim. Te dou o meu coração e toda a minha paixão será só pra você. Eu só te peço uma coisa, me deixa chorar todos os dias aos teus pés. Eu abro mão, cante. Eu abro mão de tudo, vem reinar em mim. Te dou o meu coração e toda a minha paixão será só pra você. Eu só te peço uma coisa, me deixa chorar todos os dias aos teus pés e te conhecer. Ninguém vai tomar o teu lugar de honra. Ninguém vai tomar o teu lugar de honra. Ninguém
Quem vai tomar o teu lugar de honra? Jesus, 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 Jesus. Cante o nome dele, cante o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Hey! Fogo, fogo de Atos 2, vem queimar neste lugar. Enche a casa com tua nuvem de glória, enche a vida dos meus irmãos. Fogo, fogo de Atos 2, vem queimar neste lugar. Enche a casa com tua nuvem de glória, enche a vida dos meus irmãos. Fogo, fogo de Atos 2, vem queimar neste lugar. Enche a casa com tua nuvem de glória, enche a vida dos meus irmãos. Fogo, fogo de Atos 2, vem queimar nesse lugar. Enche a casa com tua nuvem de glória. Sejam cheios do Espírito Santo. Liberem o Espírito da profecia através de vocês. Vamos, deixem fluir. Yeah.